Irmãos, a palavra do Senhor, no livro de São Marcos, no capítulo 16, versículo 15, tem uma ordem de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós vemos aqui, irmãos, uma comissão do Senhor Jesus. Jesus veio a essa terra e a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Irmãos, este versículo é o versículo básico da Bíblia Sagrada. Este versículo resume toda a história da Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse, é a mensagem da proclamação do Evangelho, da proclamação das boas novas, a mensagem de salvação. Ela está inserida nesses conteúdos, seja de uma maneira profética, seja de uma maneira bem clara, mas temos ali a mensagem do Evangelho, a grande preocupação do nosso Deus, a grande necessidade de Jesus ter vindo ao mundo, é resgatar o homem para Deus, é conscientizar os filhos a voltarem para casa. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, os homens foram destituídos da glória do Senhor. Antes, Adão e Eva tinham a presença do Senhor. Antes, Adão e Eva desfrutavam da glória do Pai. E eles saíram dessa proteção. Eles desobedeceram, eles não quiseram ficar no esconderijo do Altíssimo, eles não quiseram ficar à sombra do Onipotente, eles não quiseram ter Deus como seu refúgio, como a sua fortaleza, como socorro bem presente. Eles não queriam, eles não quiseram, eles não atentaram para o que Satanás estava armando para eles. E eles cederam à tentação. E a partir dali a raça humana ficou cega. A partir dali a raça humana perdeu a visão espiritual e passou a ter uma visão carnal. E a partir dali começou o pecado a habitar neste mundo. Nós vemos como um irmão mata o outro irmão, apenas por inveja, apenas porque um foi aceito por Deus e o outro não. Quem manda no querer de Deus, meus irmãos? Quem somos nós para mandar na vontade do Senhor? A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 19, que o trono de Deus está nos céus, mas o seu domínio está sobre a terra. Tudo o que acontece debaixo dos céus tem o domínio do nosso Deus, tem o comando do nosso Deus. E se a palavra de Deus diz que Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou o de Caim, isso não era razão para um irmão tirar a vida do outro irmão. Que culpa tinha este irmão de ter sido aceito por Deus? Que culpa tinha este irmão de ter acertado naquilo que Deus gosta? Cabia ao seu irmão, a Caim, buscar de Deus, a direção de Deus, para acertar o seu caminho. A Bíblia diz que Deus acerta caminhos tortuosos, mas ao invés de buscar a direção do Senhor, ele fez justiça por conta própria e ele foi lá tirar a vida do seu irmão, como se fazendo isso estaria acertando o decorrer da sua vida. Fazendo isso, ele ia conseguir agradar a Deus
e naquilo que ele fizesse, saiu alguém que atrapalhava a comunhão dele com Deus, o querer de Deus na vida dele. Não, ele piorou. Satanás é assim que faz, meus irmãos. A palavra de Deus que o inimigo, a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Ele chega de mansinho para tirar aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Ele chega de mansinho para roubar a bênção que o Senhor tem te dado. E é necessário que tenhamos visão do Senhor, é necessário que tenhamos intimidade com o Senhor, para sabermos, para percebermos a hora que o inimigo chega, a hora que nós estamos sendo assediados por Satanás. Nem sempre as nossas atitudes vêm do nosso coração pecaminoso, nem sempre as nossas atitudes vêm do nosso querer. Muitas vezes nós somos tomados por algo sobrenatural do reino do inimigo. O inimigo, ele é espírito, irmãos, e ele age no nosso espírito. Ele age de uma maneira tão minuciosa, que nós não compreendemos, que nós não entendemos, que somos assediados também e caímos no seu laço. Aconteceu com Caim. Aconteceu com muitos outros que fizeram algo que desagradou a Deus, que não foi o plano de Deus para aquela pessoa. Nós vimos ali os irmãos de José, também se deixaram ser levados pelo inimigo e traíram ali o seu irmão, e fizeram mal àquele irmão, e venderam aquele irmão. Eles cresceram juntos, eles brincavam juntos, eles ali, muito embora havia aquela diferença, havia aquele sentimento de menosprezo por parte do pai. Eles notavam que o pai gostava mais de José do que deles, mas isso não era razão para fazer maldade para com seu irmão. Eles tinham de vencer essa diferença no diálogo, eles tinham de vencer essa diferença na conquista, e tinha de procurar fazer o que José fazia, que agradava tanto a Jacó. Mas não, preferiram ouvir a voz de Satanás, preferiram andar pelo caminho da maldade, preferiram emprestar o seu coração ao mal, e ali fizeram aquela maldade com seu irmão. Vivemos num mundo, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que o príncipe desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Deus. Tudo, meus irmãos, está em cima da incredulidade, tudo está em cima da distância do Senhor. É necessário intimidade com o nosso Deus, é necessário voltarmos à origem, é necessário voltarmos ao altar. Precisamos preparar o altar, meus irmãos, para nós entendermos a vontade do Senhor, para nós entendermos o que acontece conosco, por que está acontecendo isso ou aquilo na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso ministério, por que não está dando certo, por que parou, por que não conseguimos avançar? Por que não conseguimos desenvolver aquilo que nós programamos? Devemos ir ao Senhor e não procurar, meus irmãos, pensar mal a respeito de quem quer que seja. Não vamos, irmãos, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, mas a nossa luta é contra as forças espirituais da maldade. Então, só existe um caminho, só existe um caminho, só existe um que pode vencer por nós, que é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que promete vitória,
É o nosso Deus que promete que estaria conosco todos os dias. Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se o Senhor prometeu estar conosco, nada pode nos assustar, nada pode nos parar, nada pode nos tirar da direção de Deus. É necessário voltarmos e nos humilharmos diante do Senhor. A palavra de Deus diz que quem a si mesmo se humilha, Deus exalta. Então, se nós queremos sobressair nessa vida, se nós queremos voltar à origem, se nós queremos fazer o que está no nosso coração, não vamos destruir o projeto do outro, não vamos invejar ao nosso irmão, não vamos procurar prejudicar o nosso irmão ou quem quer que seja, mas vamos ao Senhor, vamos conversar com o nosso Deus, vamos nos humilhar nas potentes mãos do Senhor, porque diz a palavra do Senhor que o Senhor nos exalta, no tempo do Senhor, Ele nos exalta. Então busquemos ao Senhor, oremos ao Senhor e vamos procurar fazer a vontade dEle, e nunca a nossa, e nunca o que o inimigo quer que façamos. Mas vamos nos colocar diante do Senhor, vamos chorar aos pés do Senhor, vamos nos humilhar aos pés do Senhor e buscar as respostas para as perguntas que estão em nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida, que você procure viver a vida que o Senhor quer que você viva. E nunca procurar fazer o seu querer e nem o querer do seu inimigo. No nome de Jesus, vamos orar. Deus maravilhoso, exaltado, engrandecido é o nome do Senhor. Eu te amo, Pai, na beleza da tua santidade. Eu engrandeço o teu nome porque o Senhor é bom, porque a sua bondade dura para todo sempre. Abençoe este ouvinte, meu Pai, que ainda não se humilhou diante do Senhor, ainda não confessou os seus pecados a Ti, e ainda vive nos seus delitos e pecados e afastado do Senhor. Que essa pessoa possa confessar esses pecados a Ti e receber o perdão que o Senhor dá, para ter direito a morar contigo eternamente. No nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, abundantemente. Amém.